Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma teleaula da nossa disciplina de Fundamentos de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje a gente já está na nossa terceira teleaula e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema ósseo e muscular. Então, eu sou o professor Marcelo Dói e vou estar com vocês agora neste período, apresentando um pouquinho para vocês toda a estrutura muscular e a estrutura óssea do corpo humano. Lógico que a estrutura óssea e muscular elas são muito complexas e muito grandes de conteúdo e a gente não vai conseguir abordar 100% do conteúdo aqui, mas a gente vai tentar sim passar pelas principais estruturas e teorias e princípios relacionados a esses sistemas, beleza? Para a gente começar a aula, vamos para o quadro, para a gente dar uma olhada na nossa unidade de ensino, né? Na competência, que vai se preparar para conhecer e aprender anatomia da fisiologia do sistema ósseo muscular, com o objetivo de promover saúde e bem-estar e também a melhora da qualidade de vida. E o resumo da nossa teleaula, nós iremos aprender quais são as funções do sistema ósseo, os tipos de ossificação, as células, as substâncias ósseas, a classificação dos ossos e a divisão do esqueleto humano. Além disso, a gente vai estudar também quais são os tipos musculares existentes no corpo humano, como acontece a contração muscular e qual a definição de placa e unidade motora. Qual a localização anatômica dos principais músculos do corpo humano. Então, ali a gente vai passar sobre todas as regiões do corpo humano, né? Palavras-chave: anatomia, fisiologia, sistema ósseo e sistema muscular. O título da teleaula de hoje, Anatomia e Fisiologia do Sistema Ósseo e Muscular. E essa é a nossa terceira teleaula. Então, contextualizando, funções do sistema ósseo. Então, a gente vai estar passando, depois a gente vai falar de tipos de células, ossificação e substâncias ósseas, divisão do esqueleto humano e a classificação dos ossos, classificação e função dos músculos, contração muscular, definição de placa e unidade motora e localização anatômica dos principais ossos também. A gente também vai estar passando um pouquinho sobre todas as estruturas ósseas também do corpo humano, de acordo com a divisão do esqueleto humano, tudo bem? Então, a gente vai estar apresentando esse conteúdo para vocês, a seguir, iniciando o nosso conteúdo. Então, primeiro a gente vai falar sobre as funções do sistema ósseo, tipos de células e ossificação. Os tipos de ossificação também. Então, o corpo humano, ele possui 206 ossos. Esses ossos, eles se interligam por meio de articulações, né, que nem cotovelo, joelho, ombro, para formar um arcabouço do corpo e desempenhar várias funções. É por isso que a gente está aqui, ó. Quais são as funções do sistema ósseo? Quando pensamos nos ossos e no esqueleto como um todo, com certeza, logo associamos com funções de sustentação do corpo e com movimentos, né? Principalmente também, né? Movimentos relacionados a isso. E suas funções vão além disso. A gente vai ter funções consideradas mecânicas e funções consideradas biológicas. Então, vamos entrar um pouquinho para falar primeiro das funções mecânicas. Sustentação do corpo, que é a mais óbvia, mais comum, que todo mundo sabe que o esqueleto tem essa função. Ele proporciona sustentação para os tecidos moles do corpo humano, atuando assim como um arcabouço estrutural. A coluna vertebral, por exemplo, né, para vocês conseguirem enxergar isso na prática, ela forma uma armação estrutural para o tronco e o eixo central de sustentação de todo o nosso organismo. Né? Qual outra função mecânica? Proteção de órgãos vitais. Né? Isso também é muito importante, né? E a gente vai... O que quer dizer isso? Os ossos formam um sistema de proteção de órgãos vitais
em certas regiões do corpo. Por exemplo, no crânio e na coluna vertebral, né? Os ossos, eles protegem quem? O nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e a nossa medula óssea, né? Que faz parte do sistema nervoso central. E a caixa torácica? A caixa torácica também é uma estrutura óssea que protege órgãos vitais, como o coração, né? Como o coração e pulmões, os nossos pulmões. A gente tem 2 pulmões aí nessa região. Então isso é muito importante, né? Porque ele vai estar protegendo isso. A gente pode ver como que o nosso corpo humano, ele é muito bem feito, né, nesse aspecto, né? Porque se você for ver a coluna, toda a estrutura que protege, para a gente realmente ter um acidente ou ter uma hernia de disco, é porque a gente extrapolou realmente em termos de desgaste, de sobrepeso, de sobrecarga, né? De uso mesmo, né? De esforço físico para poder ter alguma lesão ali a nível do sistema nervoso central, da medula, por exemplo, na coluna. Porque se a gente pegar um osso mesmo e verificar como que ele protege toda a nossa estrutura, todo esse sistema nervoso central, é muito bem feito. Então, a gente tem essa estrutura óssea que protege isso. A nossa calota craniana também ela é bem rígida, bem estruturada, toda, né, feita para justamente proteger, amortecer, tem um líquido interno para a gente proteger o nosso cérebro também. Então, quando a gente tem um trauma muito forte, isso acaba sendo afetado de alguma forma, como um trauma, e aí acaba apresentando as lesões no sistema nervoso central. Mas temos toda essa estrutura para nos proteger e isso é muito importante. Vamos continuar lá vendo as funções. Então, dentro ainda das funções mecânicas, a gente tem os movimentos, né? Então, a base mecânica para os movimentos, que seriam as alavancas e tudo mais. Então, os ossos fornecem pontos de fixação para os músculos, formando sistemas de alavanca, né? Isso a gente estuda lá na física, na época lá do 2º grau, juntamente das articulações. Então, quando você tem uma alavanca, isso acaba ajudando a você fazer o movimento. Assim, quando os músculos se contraem, tracionam os ossos e, consequentemente, você produz o movimento, né? Então, isso também é bem interessante, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui o músculo do bíceps, ele vai fazer a contração e ele está ligado no osso do ombro e no osso do antebraço. Então, quando ele contrai, ele encurta, ele faz um movimento de flexão do cotovelo. Ele dobra o cotovelo, então ele realiza esse movimento, mas você tem uma alavanca, né? E quanto maior esse braço, né, mais fácil fica de você fazer esse movimento. Quanto mais curto, mais força você tem que ter. É isso que a gente aprende lá na física no 2º grau e que a gente deveria já estar associando a essas estruturas do nosso corpo para melhorar aquele ensino e entender melhor como que funciona tudo isso, por que a gente estuda tudo aquilo na física, né? Então, a alavanca é muito importante. E essa musculatura, esses movimentos também, se não tivesse a estrutura óssea fixada ali no músculo, não seria permitido a gente fazer nenhum movimento do corpo humano. Vamos voltar lá para ver agora as funções biológicas. Então, o esqueleto também tem a função de produção de células sanguíneas. Então, a maioria dos ossos do corpo humano aloja e protege a medula óssea, formadora de células sanguíneas dos glóbulos vermelhos e brancos, e também das plaquetas no processo denominado hematopoiese. E eles têm função também de armazenamento de sais, que seria a homeostase mineral, então o equilíbrio do mineral. Os ossos atuam como reservatório de sais minerais, como o cálcio, né, que é o mais conhecido, né, mais comum,
o fósforo, o magnésio e íons, os quais contribuem para a resistência do osso. Então precisa ter esses minerais para que os nossos ossos fiquem fortes. Isso é muito importante. E mantém o equilíbrio orgânico e constante concentração desses líquidos corporais. Então, isso também é uma função importante. Então, além das mecânicas, as biológicas, produção de células sanguíneas, armazenamento de sais. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de células do tecido ósseo, tá? Então, a gente tem aqui os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá? Então, essas são as células mais comuns, né, presentes dentro do tecido ósseo. Os osteoblastos são células mais jovens que são responsáveis pela produção da matriz óssea, além de iniciarem a calcificação. Então, os osteoblastos são aqueles que produzem os ossos, tá? E os osteócitos? Os osteócitos são os osteoblastos na fase adulta ou forma madura. Esses osteócitos são responsáveis pela manutenção da matriz óssea, tá? E os osteoclastos, né? Esses são responsáveis pela reabsorção da matriz óssea, remodelação óssea, liberando enzimas lisossômicas e ácidos que digerem proteínas e componentes minerais da matriz óssea. Então, eles vão enfraquecendo, eles vão digerindo, eles vão roendo o osso. São importantes no processo de desenvolvimento, manutenção e reparo ósseo. Então, essas células, elas agem justamente nesse momento, tá? Então, eles vão, por exemplo, quando você tem uma calcificação, né, uma consolidação errada, essas células vão ajudar a gente ali a reparar esse dano. E aqui a gente tem o desenho, né? Então, a célula progenitora, depois a gente vai ter aqui os osteoblastos, depois os osteócitos, que é o maduro, aqui é o jovem, aquele que produz, né? Que gera o osso, que produz. Aqui já é mantém, né? E aqui é que repara o tecido ósseo, né? Os osteoclastos. Então, essa figura é só para a gente ter uma noção. E aí, a gente tem ainda umas diferenças nos tipos de ossificação, tá? O que seria isso? Uma ossificação intramembranosa, tá? Ou intamembranácea. Quer dizer que o osso se forma diretamente no interior de membranas de tecido conjuntivo, no mesênquima. É um processo formador dos ossos frontal, então algumas partes do corpo têm a ossificação, esse processo de formação óssea, a partir da ossificação intramembranosa na região parietal e partes do occipital, temporal, maxilar e mandíbula. Então, basicamente, a gente está vendo ossos aqui da região da onde? Da região da cabeça. Né? Região da cabeça. Apareceu aqui na região da cabeça. Contribui para o crescimento dos ossos curtos e para o crescimento em espessura dos ossos longos. Então, daqui a pouco, a gente vai falar sobre os ossos curtos e os ossos longos. Por quê? Isso é um tipo de classificação dos ossos, onde a gente encontra, por exemplo, ossos curtos na nossa mão, tá? Ossos da mão. Ossos longos a gente já vai ver lá depois. A parte da membrana conjuntiva que sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo, tudo bem? Então, vamos continuar e conhecer agora a ossificação endocondral. Então, o osso se forma no interior de uma peça de cartilagem hialina, né? Peça de cartilagem hialina.
E quando a gente fala em interior, isso vem de endo. Condral vem da cartilagem, por isso que tem esse nome, do interior de uma cartilagem hialina, que teve origem a partir do mesênquima. Então, de forma parecida do osso, que se formará, porém de tamanho menor. É responsável pela formação dos ossos curtos e longos, pelo crescimento do osso em comprimento. Então, na anterior, na intamembranosa, a gente está falando que ela é responsável em espessura. E agora a gente está falando que é em comprimento. Então, agora a gente falou um pouquinho, então, sobre essas estruturas ósseas, os tipos de ossificação, das células e das funções do sistema ósseo, tá? Então, antes da gente estar continuando, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o quê? As substâncias e as classificações dos nossos ossos. Então, continuando, substâncias ósseas e classificação dos ossos. Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre esse tema. Substância compacta. O que quer dizer substância compacta? Apresenta trabéculas ósseas mais aderidas umas às outras. Essa palavra aderida já, ela é, né, bem parecida, tem a mesma, né, o mesmo sentido da palavra compacta, né? Então, aderido junto, compacto. E por isso também é mais resistente. Então, quanto mais junto, quanto mais grudado, quanto mais apertado, mais resistente. Situa-se principalmente na parte externa dos ossos. E temos também a substância esponjosa. Então, você vê como é relativamente simples. Então, a gente tem a compacta e a esponjosa. E a esponjosa, ela apresenta trabéculas mais espaçadas. Então, elas não são aderidas, elas são espaçadas e desorganizadas, resultando num aspecto de esponja. A esponja, ela é mole, ela é flexível, né? Por isso, por isso que chama de osso esponjoso. Essa substância esponjosa ela é mais elástica e se encontra principalmente nas extremidades dos ossos longos e na parte interna dos ossos em gerais. Então, agora a gente vai ver uma imagem para a gente entender isso. Então, essa parte, está vendo que tem mais furinhos, que é toda, né? Essa parte aqui, toda essa parte, a gente tem o quê? A substância esponjosa. Esponjosa. E essa outra parte aqui, mais fina, só que mais compacta, né? Que fica mais na parte externa do osso, tá? Seria a parte compacta, né? Da substância óssea compacta. Né? Então, isso é bem simples. Existem esses dois tipos que a gente tem que entender. Mais importante agora são esse estudo da classificações dos ossos. Então, quando a gente vai falar de classificação dos ossos, a gente precisa saber por quê. Porque o tipo de osso está de acordo com determinada região anatômica do corpo. E o próprio osso, muitas vezes, ele vai ter um nome de acordo com a região que ele está localizado, de acordo com o tamanho, de acordo com o formato dele. Então, por isso que quando a gente entende a classificação, isso facilita muito a memorização dos nomes. E, infelizmente, de modo geral, a gente tem que, sim, memorizar algumas coisas que, teoricamente, com o tempo, quanto mais você usa, mais isso fica fácil na sua mente. Então, ele acaba sendo absorvido por inércia, porque ele vai recebendo. Vocês estudaram lá desde o primeiro semestre até o quinto semestre, então a gente vai estudando, e toda vez a gente vai escutando esse mesmo conteúdo, esses nomes, que lá no primeiro semestre parece muito difícil, parecem aqueles nomes, né, bem difíceis de serem memorizados, mas com o tempo a gente vai ver que isso acontece de maneira natural.
Isso é muito importante, por isso que a gente precisa sempre estar falando, precisa sempre estar citando, precisa sempre estar lendo, né, esses conteúdos para facilitar o nosso processo de aprendizagem. Isso é muito importante, tá? Eu lembro que na minha faculdade, primeira vez, era uma coisa assim, absurda, uma questão de anatomia do músculo do ombro, né? Então, o músculo deltoide do ombro, ele tem aquela capacidade de fazer 5 movimentos diferentes. Quais são esses movimentos? Aí você pensa, nossa, a professora pediu 5 movimentos do ombro, isso é muito difícil. Naquele primeiro ano, naquele primeiro semestre, realmente é uma coisa muito difícil. Mas conforme você vai estudando, aprendendo, passando o tempo, você vai ver que isso é uma coisa tão simples e tão do dia a dia, de biomecânica, de movimento do ombro, que isso isso acaba sendo bem assimilado. Mas para isso você tem que estudar e passar os anos, escutando, assistindo as aulas, prestando atenção, né? Sempre isso também é importante. A gente tem que ajudar um pouquinho nesse aspecto também, tá? Mas com certeza, com o tempo, isso vai sendo mais fácil de entender no nosso dia a dia, tudo bem? Vamos continuar lá. Então, falando sobre a classificação dos ossos. Como a gente tinha falado lá do osso longo, o que é um osso longo? Ele é um osso que tem um comprimento maior que a largura e a espessura. Comprimento maior que a largura e a espessura. Tem um canal medular em seu interior, sua morfologia apresenta um corpo, que seria diáfase, e 2 extremidades, as epífises. Então, a gente tem o corpo e tem as epífises, né? Esses ossos estão situados nos membros superiores e inferiores. Então, um exemplo é o quê? O húmero e o nosso fêmur, né? Então, o húmero é aquele osso que está ali no ombro, na articulação do ombro, e vai até o cotovelo. E o fêmur do quadril, né, até o nosso joelho, que é o osso mais longo que a gente tem. E o mais forte que a gente tem também, que é o osso do fêmur. É muito difícil de ser quebrado. Geralmente a gente percebe que a canela, né, que é a tíbia, apesar dele também ser um osso longo e ser bem forte, ele às vezes ele tem uma fratura também, ele pode ser fraturado. Agora, é muito difícil de você fraturar o osso da coxa e do braço também, que é, né? Embora do braço, dependendo do acidente, hoje em dia também é possível, mas são ossos geralmente mais resistentes. Tudo bem? Então vamos continuar. E o osso alongado? Então, o osso alongado é uma outra classificação em que o comprimento ele predomina sobre a largura e a espessura. Então, o osso longo ele é muito maior. E no comprimento, né, no osso alongado, ele predomina, porém não apresenta um canal medular. E geralmente são menores do que os ossos longos, tá? Então são menores que os ossos longos. Então aqui a gente tem como exemplo as nossas costelas e as nossas clavículas. Aqui a gente tem a experiência do osso. Então ele é realmente assim mais comprido, né? Apesar de ter aqui uma ondulação. E ele é mais fino, né? E tem uma largura menor também. Então, comprimento é maior, mas ele não tem canal medular. Então, isso também é uma característica importante para a gente estar lembrando, tá? Continuando, osso laminar ou osso plano. Então, comprimento e largura predominam sobre a espessura. Comprimento e largura predominam sobre a espessura. Então, são ossos finos. Exemplo, ossos da calota craniana, da escápula, como a gente está vendo ali, e do quadril. Os isquios, o ilho, né? A crista ilíaca, a escápula, você pode ver que é um osso fino, né? Aqui a gente tem aqui uma espessura bem pequenininha, comparada ao comprimento e à largura
da escápula. No crânio também, apesar dele ser arredondado, você pode ver que ele tem uma lâmina, né, bem fina, tá? Bem fina, né? E comparativamente ao comprimento e a largura dele. Então, esses são os ossos laminar, ou também chamado de ossos planos. Que mais que nós temos de classificação? Os ossos curtos, né? Então, como o próprio nome diz, ele é bem curto, ao pé da letra. E aí o comprimento, largura e espessuras se equivalem, são bem próximos. Então, ele vai ter aquele formato mais cuboide, por exemplo. Lógico que não exato, né? Às vezes um pouquinho irregular, mas, de certa forma, vão se equivaler. E os exemplos são ossos do carpo e ossos do tarso. Ossos do carpo são ossos da mão. E ossos do tarso, que a gente tem de exemplo aí no quadro, os nossos pés. Você pode ver que ele não está bem quadradinho, mas ele é pequenininho, né? Tem vários ossos ali que tem esse formato bem próximo a um cubo, um quadradinho, um dadinho assim, né? Então, esses são os ossos curtos, porque eles realmente são bem mais curtos, são mais pequenininhos. Outra classificação que a gente tem é do osso irregular. Como o próprio nome diz, ele não tem um padrão, né? Ele é totalmente irregular. Apresentam forma diferente de qualquer figura geométrica conhecida. Então, ele é irregular, não tem um padrão. Exemplos: vértebras da coluna e a mandíbula. A vértebra irregular mais o osso irregular mais conhecido realmente é da vértebra, né? Então, a gente tem aqui um processo espinhoso, né? A gente tem os laterais, a gente tem o corpo vertebral, né? Então, toda essa estrutura diferente, se a gente for ver, tem várias lâminas aqui inclinadas, né? Que vão servir justamente para encaixe de uma outra vértebra sobre a outra, das costelas que vão encaixar ali na coluna. Então, ele recebe vários ossos de várias estruturas ali da região da coluna, do tronco, principalmente, né, no tronco como um todo, superior e inferior, principalmente no tronco, e por isso que ele tem essas irregularidades, para justamente dar esse encaixe e tudo mais, tá? Então, é um osso que não tem um padrão definido, formato de osso. Outra estrutura é um osso pneumático, outra classificação, né? Quando a gente escuta falar de pneu, né? O que a gente pensa? A gente pensa no pneu de um carro. O pneu de carro, hoje em dia, o que ele tem, né? Como é que é um pneu de um carro? A gente não tem mais aquelas câmeras por dentro, então, dentro do pneu a gente tem ar. Ele é um vazio. Então, quando a gente fala de ossos pneumáticos, a gente está falando dessa mesma estrutura, de um osso que tem um vazio, um espaço que tem ar dentro dele, né? Então, quais são as estruturas mais conhecidas que a gente tem ar dentro do nosso osso, do espaço? Então, vamos lá no quadro falar um pouquinho sobre esses ossos pneumáticos. Apresenta a cavidade interna revestida de mucosa contendo ar. Por exemplo, mais comuns são os seios da face. Aqueles seios que ficam cheios, né, de secreção, e aí você tem a famosa sinusite, rinite, por exemplo, tá? Então, ossos frontais, a maxila, o etmóide, o osso do esfenoide, esses são os mais comuns, tudo bem? Além disso, temos também os ossos sesamoides, pequenos ossos que se desenvolvem no interior de tendões ou da cápsula articular, por exemplo, a patela. Então, esse é um osso mais diferente, por isso que a gente cita mais especificamente a patela que já foi chamada antigamente de rótula, né? A patela que fica ali no
joelho. E o que é importante a gente saber da patela? A patela, ela serve para justamente permitir o joelho de se movimentar. Ela vai deslizando, né, ali segurada pelo tendão do músculo da coxa anterior, tendão infrapatelar, e ele vai permitindo esse movimento de flexão e extensão do joelho. Quando a patela fica fixa, fica rígida, fica presa, fica aderida, que a gente fala, você pode ter certeza que essa pessoa vai ter dificuldades para caminhar. Por quê? Porque para caminhar bem, ele precisa movimentar o joelho. Ele precisa dobrar e esticar o joelho. E aí, quando essa patela fica presa, você tem essa dificuldade. Essa patela pode ficar presa por calcificação, por encurtamento muscular, por uma trauma, um monte de coisa que pode estar afetando ali. Mas o que mais, lógico, que afeta é justamente o encurtamento muscular, que é muito comum nas pessoas hoje terem encurtamento muscular. A gente faz um alongamento ali, a gente já percebe que precisa trabalhar isso, por isso que ela tem dor no joelho. Tudo bem? Então esse foi agora esse bloco, esse conteúdo que a gente falou um pouquinho sobre as substâncias ósseas e a classificação dos ossos. Vamos agora para o próximo conteúdo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do esqueleto humano e o estudo dos principais ossos do corpo humano. Então, como que o esqueleto humano é dividido ou, de modo geral? Aqui a gente só tem uma informação antes que o indivíduo adulto, idade no qual se considera completado o desenvolvimento, ele possui 206 ossos. Na cabeça nós temos 22, na coluna 33, nas costelas 24 e o externo, que é na região peitoral, temos 1. Na cintura escapular ali do ombro, nós temos 4 ossos. Membros superiores dos nossos braços, 60. Cintura pélvica, 2 ossos. Membros inferiores na nossa perna, 60. Total, 206 ossos presentes aí no nosso corpo, tá? Só uma informação para vocês. E como que é dividido, didaticamente falando? Esqueleto axial compreende cabeça, tórax, coluna vertebral. Esqueleto axial, vai ter o quê? Cabeça, tórax e coluna vertebral. Esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular, composto pelos membros inferiores e superiores, além da cintura escapular e da cintura pélvica. Perna, braço, ombro, quadril. Perna, braço, ombro, quadril. Então, isso é feito para que a gente possa facilitar o nosso processo de aprendizagem. Então, primeiro a gente fala dos axiais e depois a gente fala dos apendiculares, tudo bem? Então, vamos começar um pouquinho falando dos ossos do nosso esqueleto axial. Quais são esses ossos? A gente tem aqui, o crânio, o ouvido, depois a gente vai ter o ióide, depois a gente vai ter o externo, vai ter as costelas, a coluna vertebral, o sacro, que está lá na coluna também, o cóccix, que está lá também na coluna. Então, resumidamente, essa estrutura, a estrutura do nosso tronco e cabeça. Lembrando que aqui, a gente não vai falar sobre o ombro e nem sobre o quadril, por isso que eu não pego ali os ossos do quadril. A gente pegou só clavícula, costela, externo, coluna,
cóccix sacro, né? A cervical, que está dentro da coluna, e os ossos da cabeça, do crânio também. Então aqui a gente tem o mais fácil, a visualização do osso do crânio, né? Então a gente tem o osso frontal, né? Frontal. Depois a gente tem o parietal. Depois tem o temporal aqui na região e o occipital aqui na nuca, né? Então a gente tem a mandíbula da boca, a mandíbula, maxilar, né? Então toda a estrutura do crânio da face, só para vocês terem essa noção, tá? E aí aqui a gente entra também na coluna vertebral. E aí a gente tem toda uma estrutura que vai permitir, né, esse movimento da coluna, estabilidade, proteger, né, a nossa coluna, o nosso canal medular, tudo bem? Então a gente tem uma estrutura que possui vértebras cervicais, então a gente tem a divisão aqui, ó, vértebras cervicais, está ruim de escrever hoje, mas eu vou tentar aqui com mais calma, cervicais. Depois nós temos 12, né? São 7 cervicais, 12 torácicas. Depois nós temos 5 lombares. E aí a gente tem o sacro, tem 5 fundidas, e o nosso cóccix, tá? Que também é fundido ali ao sacro. Essa estrutura é o cóccix, essa estrutura é o sacro, essa região é a lombar, essa porção é a torácica e essa pequena parte aqui de cima é a nossa cervical. Vocês podem ver que existe uma curvatura normal chamada na região lombar, que a gente chama de lordose fisiológica, lordose lombar, normal. Existe uma curvatura na região torácica, que a gente chama de cifose fisiológica, cifose normal, e também uma curvatura que seria a lordose cervical, que seria uma lordose fisiológica, uma curvatura normal, na região do pescoço. E a gente tem essas curvaturas para facilitar a nossa sustentação e o movimento. E essas estruturas, quando estão aumentadas ou diminuídas, por exemplo, aqui mais fácil de enxergar, vou apagar aqui os rabiscos para a gente verificar melhor. Então aqui está normal. Se fica reto aqui, a gente chama de retificação. Retificação. Retificação lombar, tá? Isso é uma alteração na fisiologia, na curvatura normal da coluna. E isso vai gerar consequências, perda de movimento, dor. Né? Você não vai conseguir inclinar muito bem o seu corpo para trás, principalmente vai ter dificuldades. Se você vem com essa coluna com uma curvatura muito maior, então isso significa que você vai ter uma hiperlordose, né? Um aumento significativo nessa curvatura da lombar. Isso também vai te dar muita dor lombar, tá? Ambas as alterações geram dores porque não está dentro da fisiologia normal da estrutura da coluna. Então é só uma pincelada para vocês terem essa revisão desse conteúdo para vocês, tá? E aqui a gente ainda tem a nossa caixa torácica. Então aqui é o osso do esternio, a gente tem o manúbrio, tem a coluna aqui por trás, as nossas costelas, né, da nossa caixa torácica, sendo que nós temos 7 costelas verdadeiras, porque vão de trás até
aqui na região do externo, se fixam na região do externo. A gente tem 4 flutuantes, tá? E nós temos, falsas, porque elas se grudam aqui na cartilagem, e flutuantes 2 aqui embaixo, porque elas não se ligam ao externo na região da frente. Então, a gente tem as 7 verdadeiras, que elas se ligam diretamente aqui no externo, tá? Depois a gente tem 4, que a gente chama de falsa, tá? Porque elas não se ligam ali diretamente, elas se ligam entre si, depois vai lá para o externo, tá? E a gente tem 2 lá embaixo, 2 flutuantes, que acabam não sendo ligadas à região da frente do externo, tudo bem? Então, esses são os ossos aí da região do sistema axial. E agora a gente vai falar um pouquinho dos apendiculares, tá? Então, os apendiculares, como a gente falou, entra ali na clavícula, na escápula, no húmero, tá? Na bacia do quadril, depois a gente vai ver o braço, os ossos da mão, os ossos da perna, o fêmur, a patela, a tíbia, né? Toda essa estrutura ali da perna também e dos nossos pés. Então, esse é o esqueleto apendicular. Aqui a gente tem o nosso braço, que nem a gente falou lá, da escápula, a clavícula, o nosso húmero, né? O rádio, que está ali no nosso polegar, e a ulna, que está mais interno, e os ossos do carpo e as falanges dos dedos. Então, toda essa estrutura óssea do nosso membro superior. E do nosso membro inferior, a gente vai ter aqui os quadris, que fica na cintura escapular, os isque, o ilho e a crista ilíaca, né? Depois a gente tem aqui o nosso fêmur, que é realmente aqui, como vocês podem ver, um osso bem grande. Depois a gente tem a tíbia, a nossa fíbula, que é o osso que fica do lado de fora, os ossos do carpo ali do pé e depois as falanges dos pés também, que a gente tem nessa região aí da nossa perna. Tudo bem? Então, essa foi uma localização, a divisão do esqueleto e a localização dos principais ossos do corpo humano. E agora a gente vai falar um pouquinho da nossa situação problema número 1. Um homem de 68 anos visitou seu médico de família para o seu primeiro exame físico em 30 anos. Em resposta ao questionamento e avaliação do médico, o paciente afirmou: a enfermeira que mediu minha altura é incompetente. Eu sei que quando estava na Marinha, minha altura é de 1,80, mas ela me disse que eu tenho 1,63. O doutor, então, realizou nova medição e observou que, embora a postura do paciente fosse excelente, ele realmente tinha 1,63, confirmando a medida que a enfermeira tinha dito. Ele explicou ao paciente que a coluna vertebral contém alguns tecidos não ósseos que encolhem um pouco durante os anos. O paciente interrompeu e declarou indignado que ele conhecia termos e princípios anatômicos e gostaria de uma explicação detalhada. Como você explicaria a anatomia da coluna vertebral e as mudanças que sofre durante o processo de envelhecimento? Então, como que a gente pode estar ajudando, respondendo essa questão para ficar mais claro? A gente tem que falar um pouquinho sobre esse processo natural de envelhecimento da coluna vertebral, né? Então, aqui a gente tem uma foto do bebê, conforme ele vai evoluindo, né? Ele cresce e o desenvolvimento a gente engatinha, começa a andar e ele vai crescendo. Conforme a gente vai envelhecendo, todo esse processo vai voltando. E aí é por isso que quando a gente está idoso, a gente acaba também diminuindo e voltando esse nosso tamanho um pouco menor. Então, a altura, que seria a extensão total da coluna vertebral, é igual à soma das espessuras das vértebras mais a soma da espessura dos discos intervertebrais. Entenderam agora já o que aconteceu? Então, o corpo em uma vértebra consiste num osso compacto externamente e um ojo esponjoso internamente, que a gente viu lá no tipo de substâncias ósseas.
Um disco intervertebral, ele consiste em uma bainha de fibrocartilagem, chamada anel fibroso, e uma porção central mucoide, chamada núcleo pulposo. Os discos intervertebrais geralmente mudam suas configurações anatômicas quando a pessoa envelhece. No adulto jovem, o núcleo pulposo ele é esponjoso e úmido, né? Com o avançar da idade, porém, ele resseca, resultando no achatamento do disco intervertebral. Achatamento diminui o espaçamento. Achatamento diminui o espaçamento. Coletivamente, os discos intervais respondem a 25% da altura da coluna vertebral. Como eles se achatam com a idade, há uma diminuição gradual na altura total da pessoa, por causa dessa diminuição no espaçamento intervertebral entre as vértebras. Perda de altura também pode ser resultado de compressão por fraturas de corpos vertebrais não diagnosticadas e que são comuns em pessoas idosas. Esse fenômeno, contudo, é considerado patológico num aspecto de processo de envelhecimento normal. Então, nesse caso que a gente está falando, não é o caso, tá? Que acontece isso. Em uma pessoa com osteoporose, também há frequentemente uma diminuição marcante em sua altura e talvez problemas clínicos mais sérios, como a compressão de nervos espinhais. Então, isso acaba acontecendo. Então, é um processo de envelhecimento natural. A gente não está falando do caso da osteoporose e não está falando no caso das hernias de disco, né? A gente está falando de um processo natural de ressecamento. Tanto que conforme a gente vai envelhecendo, você pode ver que a maioria das vezes a gente perde movimento, mobilidade na região da coluna. E isso se deve justamente a esse ressecamento e a diminuição dos espaços intervertebrais. E pode chegar até aí 25% de diminuição da altura. Se a gente verificar lá de 1,80 para 1,63, vai dar bem próximo de 20% ali, essa diferença que diminuiu o tamanho do nosso caso clínico aqui que a gente apresentou para vocês. Então, fica aí para vocês terem esse conhecimento, é bem interessante e acontece no nosso dia a dia mesmo, conforme a gente vai vivendo. Tudo bem? Então, vamos continuar um pouquinho falando sobre a nossa interação. Qual a diferença entre uma escoliose e uma cifose? Então, a gente vai dar um tempinho para a gente fazer essa interação e a gente volta já. Então, pessoal, estamos de volta e a pergunta que a gente viu lá na interação, a questão da escoliose e da nossa cifose. Então, a cifose, ela acontece na região
torácica, né? Então é aquela curvatura do Corcunda de Notre Dame, por exemplo, que fica naquela posição dessa maneira. Então, essa região aqui da região torácica, ela aumenta a curvatura. E a escoliose já é quando ela é em S. Então, a gente às vezes nem percebe. A pessoa, quando você olha assim normal, ela vai ter só uma leve diferença de altura do ombro, por exemplo, do quadril, mas a gente acaba compensando com a visão. Então, por exemplo, se o quadril fica mais aumentado, aí depois a gente vai torcendo desse jeito e aí a coluna vai fazendo aquele S, né? Essa curvatura. Então, a escoliose, ela cresce, a curvatura é para os lados. A cifose é na região torácica e ela acaba tendo um aumento nesse abalamento da torácica, tá? Fica bem corcunda. E a aluna pergunta o que seria esse ressecamento. O ressecamento seria aquela perda do líquido pulposo, do tecido, né, que fica entre as vértebras, que a gente tem lá, e aí por isso que ele vai achatando, vai perdendo líquido, vai ressecando, vai perdendo. Pode ser, por exemplo, por muito excesso de trauma, por exemplo, um caminhoneiro que tem microtraumas ao longo da vida. Então, não é uma coisa muito forte, algum impacto, alguma coisa que vai machucar ali de uma hora para outra, como se fosse num acidente de carro, né? Uma batida mais específica, mais forte. Porque aí, se você tiver um acidente mais forte, uma batida, um trauma mais significativo, aquilo ali vai romper e vai esvaziar. Mas, por exemplo, você vai vivendo normal, sua vida, tem lá um trabalho, atividade que você carrega peso. Essas pessoas acabam aumentando, que nem uma marinha, uma pessoa que faz um esforço a mais de atividade física, desgasta um pouquinho mais. Aquela pessoa que é mais obesa, ela dá uma sobrecarga, ela desgasta mais. Então, com anos de vida, com anos no processo de envelhecimento normal, então hoje em dia a gente vive lá 70, 80 anos, então nesse processo todo ele vai se ressecando aos poucos, vai perdendo um pouquinho desse líquido que fica entre a coluna, que serve até de amortecimento. Tá? É a mesma coisa no joelho, é igual o joelho que a gente tem um líquido também, que acaba protegendo o impacto, além do menisco e de todas as outras estruturas, que é como se fosse um óleo, né? A gente não coloca, assim, às vezes um óleo no carro para poder o mecanismo, a roda girar melhor, os entre-eixos e as ferramentas, tudo. Então, a gente tem também esse lubrificante ali para justamente não dar esse impacto no gerador. Na coluna também tem. E esse líquido ele vai ressecando com o tempo de uso mesmo, o tempo normal de uso, tudo bem? Então agora, continuando aqui no quadro, você sabe como que acontece o surgimento do bico de papagaio? Então isso também é uma coisa interessante que existe, que o bico de papagaio nada mais é do que um aumento na estrutura óssea, tá? Então, por exemplo, uma joanete é um tipo de bico de papagaio, tudo bem? A gente tem todo esse impacto, né? Por exemplo, uma alteração na postura ou microtraumas de um caminhoneiro. Com o tempo, começa a surgir na coluna ossos do lado ali, que são esses que vão representar depois no futuro essas calcificações, né? A mais crescimento de osso, porque quando você estimula o impacto, você acaba estimulando a ação, sabe, daquelas células, né, de osteócitos, né? Então, eles vão produzindo mais células de osso. E isso vai gerar, às vezes, um crescimento do osso numa região que não é para crescer. E aí ele acaba pinçando o nervo, uma estrutura, e isso vai gerar muita dor também. Pode gerar até uma alteração de força, perder movimentos, né, do braço, da perna, dependendo da região. Se for na cervical do braço, se for na região lombar, pode afetar as nossas pernas, tudo bem? Então, isso é um bico de papagaio. Mas a joanete, por exemplo, também é. Então, quando você usa muito fino, o osso ele começa a crescer para aumentar a base, para te dar mais equilíbrio. Porque você afina muito o pé, né? E ele não foi feito para isso. Ele foi feito para usar os dedos normais, para você ter mais equilíbrio na hora de ficar em pé. Quando você afina, você perde. E aí, para que ele compense esse afinamento dos dedos, ele cresce um pouco abaixo deles ali, que é mais fácil de crescer. E aí dá aquela joanete no osso, ele aumenta aquela base onde fica apoiado no chão, tá? Então isso é muito importante.
esses bicos de papagaio são crescidos através do impacto, dessa pressão, desse aumento do trauma, da sobrecarga em cima daquela região do osso, que acaba ativando a ação das células ósseas de crescimento, tudo bem? Então essa é a questão dos bicos de papagaio. E a gente vai agora continuar no próximo conteúdo da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia do sistema muscular. Então, conceitos relacionados aos músculos. São estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulação e, pela sua contração, são capazes de transmitir movimento. Então, o esqueleto tem a função de permitir o movimento, mas sem o músculo isso não é possível. Este é efetuado por células especializadas chamadas de fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso, sendo capaz de transformar energia química em energia mecânica. Energia química a gente vai ver lá no cálcio, nas proteínas, e depois vira movimento, vira energia mecânica, alavanca, né? O músculo vivo tem uma cor vermelha devido à presença de mioglobina, proteína semelhante à hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, e representam aí 40 a 50% do peso corporal total. Função dos músculos. Quais são as funções dos músculos, né? Então, locomoção, em conjunto, os sistemas ósseo e articular formam um sistema de alavanca que possibilita movimentos quando o músculo contrai. Peristaltismo permite a propulsão dos alimentos digeridos pelo tubo digestivo, então seria aquele movimento do estômago, movimento do intestino delgado, do intestino grosso. Bombeamento, né, sanguíneo do coração, contração do músculo cardíaco, é responsável por ejetar sangue das câmeras cardíacas para os vasos sanguíneos de todo o corpo, tá? Então, bombeamento sanguíneo. E aqui a gente já entra numa questão dos tipos de músculos. Então, a gente está falando aqui das funções dos músculos, mas só para dar um adendo, locomoção, né? A gente está falando além dos músculos voluntários, músculo estriado, esquelético, peristaltismo, digestivo, músculo liso, bombeamento do coração, músculo estriado cardíaco, tá? Mas vamos continuar aqui nas funções. Produção de calor. Então, o metabolismo, produção de calor. O metabolismo no interior das células libera calor como produto final. Considerando que os músculos constituem aproximadamente 40% do peso corporal e as suas fibras estão em contínua atividade, eles são a principal fonte de calor do corpo. A produção de calor aumenta muito durante exercícios. A gente sabe disso, a gente sente isso, né? Postura e sustentação. Então, o sistema esquelético proporciona o arcabouço para o corpo. E o músculo esquelético mantém a postura. Para que a gente fique em pé e esse arcabouço fique em pé, ele precisa dessa musculatura postural, que estabiliza as articulações flexíveis e também vão dar suporte às vísceras. Senão, todos os nossos órgãos iam cair, né? Não ia ser sustentado na região em que fica, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos músculos, que a gente já deu um adendo. E aí a gente vai falar primeiro aqui, ó, do músculo liso. O que é músculo liso? É uma fibra muscular fusiforme, com um único núcleo centralizado, não apresenta estriações, por isso é que ele é chamado de liso. Está situado nas paredes de órgãos ocos, como, por exemplo, nos vasos sanguíneos, e ele é responsável pela propulsão de materiais, para empurrar materiais pelos tubos do corpo, como, por exemplo, do vaso sanguíneo, tá? Do intestino, da bexiga, do útero e da pele. Tá? Então, ele é responsável para isso, ele propulsiona, ele faz aquele peristaltismo, ele auxilia nisso. Então, esse músculo liso a gente encontra onde?
nos tecidos dos órgãos, bexiga, intestino, estômago, útero, da pele, dos vasos sanguíneos. Músculo liso são nos órgãos, tá? E aí a gente tem outra classificação de músculos, estriado cardíaco, que é a fibra muscular estriada, que ele possui essas estriações, né? No outro não tem, né, as estriações. É ramificada, apresenta dois núcleos, um ou dois núcleos centralizados e discos intercalados, que fazem as junções entre uma fibra e outra, situado restritamente ao coração. Então, somente no coração tem esse tipo de músculo, porque ele é involuntário, tá? Ele, apesar de ser estriado, ele é involuntário. Assim como do músculo liso, é uma característica do músculo liso, ele é involuntário. O músculo estriado cardíaco também é involuntário. Isso significa o quê? Porque ele vai bater, 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 independente da gente querer ou não. Porque se ele não bater, a gente morre, tá? Ele não depende da nossa vontade. Eu consigo falar para ele, ó, cérebro, para de bater o coração. Então ele está lá, funcionando do mesmo jeito, batendo. Agora, por exemplo, eu consigo mandar o meu braço dobrar, fletir, o meu cotovelo fletir, esticar. E agora eu falo assim, ó, estica, mas ele não vai. Mas que no fundo eu não queria que ele fizesse esse movimento. Então é voluntário. Se eu peço, ele faz, tá? Que é justamente a classificação do próximo músculo que a gente vai estar falando. Vamos para o quadro. Músculo estriado esquelético, fibra estriada, cilíndrica e longa, apresenta diversos núcleos periféricos, situados sobre o esqueleto, proporciona forma e corpo e é responsável pela locomoção do esqueleto. Ação voluntária, aquilo que eu acabei de falar a vocês, a gente é que comanda essa estrutura, tudo bem? Isso é o mais importante nessas classificações dos músculos, tudo bem? Então, esse foi o conteúdo que a gente terminou ali falando sobre a classificação do músculo liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. E agora a gente vai abordar um novo conteúdo que vai ser sobre a contração muscular, né? Em relação às suas e também às suas estruturas. Tipo de contração muscular, a gente tem o que a gente chama de contração concêntrica, que o músculo se encurta e traciona a outra estrutura, como um tendão, reduzindo o ângulo de uma articulação. Então, ele se encurta e aproxima uma estrutura da outra. Quando a gente contrai para frente e traz o braço, você aproxima o seu braço do seu ombro, né? Então, trazer um livro que estava sobre a mesa ao contro da cabeça. Então, a concêntrica, eu pego aqui uma caneta e trago ele para próximo da minha cabeça. Aí, ao contrário, quando eu faço de volta, eu afasto, eu faço uma contração excêntrica, né? Eu afasto a caneta da minha cabeça. Então, aumenta essa distância, que é justamente o próximo tipo de concentração. Vamos voltar lá. Está no mesmo quadro lá. Contração excêntrica. Então, quando aumenta o comprimento total do músculo durante a contração. Idem ao interior, porém, quando recolocamos o livro sobre a mesa. Quando a gente recoloca a caneta sobre a mesa. Tá? Então, aqui a gente tem também uma contração isométrica. E o que é contração isométrica? Serve para estabilizar as articulações, enquanto outras são movidas. Então, gera uma tensão muscular sem realizar movimentos. É responsável pela postura e sustentação de objetos em posição fixa. Idem ao interior, porém, quando o livro é sustentado em abdução de 90 graus. Vamos supor, por exemplo, que eu quero pegar aqui um livro, vamos supor que essa apostila é o meu livro, e eu quero fazer uma leitura. Então, eu faço uma contração excêntrica nessa posição, sem realizar movimento, para que eu consiga fazer essa leitura. Porque se ficar toda hora movimentando, eu não vou conseguir fazer essa leitura desse material. Então, eu sustento, faço uma contração
sem realizar movimento. Porque para ficar parado aqui, o meu músculo tem que estar contraído, porque senão ele cai, né? E aí eu contraio, sustento a posição para ler. Por isso que com o tempo também, dependendo do livro, aqueles livros muito grossos, por isso que hoje em dia, né, a tecnologia está aí, veio, a gente usa iPads e tudo mais, justamente por quê? Porque o livro muito pesado como antigamente, a pessoa cansava logo, não conseguia mais ler, perdia muito tempo com isso, né? O peso, você tinha que ter apoio na mesa e tudo mais, para justamente facilitar isso. Entenderam? Então, por isso que, se você segurar muito tempo, ele cansa, né? Por isso que ele é uma contração, ele está contraído, ele está trabalhando ali, senão ele vai cair. Tudo bem? Então, contração isométrica. Vamos voltar ali para o quadro. E aqui a gente tem um modelo de musculatura interna para vocês estarem conhecendo. Então, aqui a gente tem todo o nosso músculo esquelético, e conforme a gente vai diminuindo, né, então a gente vê aqui uma fibra, né, muscular, a parte do envolto externo, depois a gente tem vários, né, que o pequenininho, aqui é um conjunto de fibras, desculpe, e aqui é uma fibra muscular, tá? E a gente vê todas as estruturas com a proteína da contração, que é a actina e miosina, que é o sarcômero da estrutura muscular. E essas estruturas com essas proteínas, sendo ativadas pela inserção do cálcio lá na síntese, eles vão fazer a aproximação dessas estruturas que vai corresponder à nossa contração muscular, que é justamente isso aqui. Então, a gente tem aqui os filamentos de actina e miosina e eles vão trabalhando, vai contraindo um para o outro, conforme vai abrindo um sítio de ligação, ele vai vindo para cá, vai vindo para lá e isso vai gerando toda essa contração em zigue-zague, movimentação, né, da contração muscular. Então, a gente tem uma outra imagem aqui que vai ser liberada. Então, aqui a gente tem os íons do canal de cálcio, conforme ele vai se aderindo, vai liberando substâncias que vão ativar a placa motora, né, que vai fazer com que essa contração na estrutura muscular seja possível. Então, isso daqui, ó, representa essa estrutura, que seria o comando nervoso. Então, aqui a gente dá o comando, tem os íons de cálcio, os canais de cálcio que são liberados, que liberam a atravessar lá da tropomiosina, da proteína, que vai ativar a função da contração da actina e da miosina também, tá? Na junção neuromuscular lá, que é do músculo com o sistema nervoso. Tudo bem? Então, assim que a gente tem essa liberação e ocorre essa ativação dos músculos lá na região da placa motora. Tudo bem? Aqui a gente tem de novo esse desenho, essa estrutura para vocês. Então, aquilo que eu falei para vocês é a contração. A contração, os filamentos de actina-miosina, eles acabam se sobrepondo. E aí a gente tem a contração, um músculo, o bíceps contraído. Quando ele fica relaxado, quando ele aumenta o comprimento, você vê que aqui o comprimento ele é mais curto, né? Aqui ele é mais curto. A contração concêntrica. E, ao mesmo tempo, aqui tem que ficar relaxado, aumentar, porque senão não tem movimento, né? E aí aqui a gente tem relaxado. Quando ele está relaxado, os filamentos, eles foram ao contrário, eles se abriram. E aí, quando contrai, eles vão se sobrepor novamente. E assim sucessivamente, sobrepondo, abrindo, fechando, abrindo. Então, esse esquema aqui fica mais fácil da gente entender a musculatura. E isso só ocorre quando tem a liberação dos canais de cálcio lá na junção neuromuscular. Tá? Porque o cérebro ele vai dar esse comando, abre os canais de cálcio, libera a passagem das proteínas, né, que vão ativar esse sistema de actina-miosina. Então, resumidamente, primeiro, o impulso nervoso chega na terminação axônica do neurônio motor e libera a acetilcolina, neurotransmissor. Esse neurotransmissor, lá na fenda sináptica, ele vai se ligar aos receptores da placa motora do músculo e inicia um potencial de ação. A enzima da acetilcolinesterase, que está na fenda sináptica, ela destrói a acetilcolina e impede a formação de um potencial de ação.
O potencial de ação segue ao longo dos túbulos T, presentes no interior da fibra muscular, abre os canais de liberação de cálcio na membrana do retículo sarcoplasmático, lá na junção neuromuscular, permitindo a entrada de cálcio para o sarcoplasma. E esse cálcio se liga à proteína tropoponina, de filamentos finos da actina, expondo os sítios de ligação para a miosina, aquilo que eu falei para vocês. Então, aquela estrutura da junção, ela manda a acetilcolina ela é desfeita, impedindo o potencial de ação, que vai para os túbulos T, que chega na fibra muscular e abre os canais de liberação do cálcio. Abrindo o canal de cálcio, esse cálcio ele se liga à proteína chamada troponina, dos filamentos de actina, expondo os sítios de ligação da miosina. Então, aí é possível a actina se ligar à miosina e fazer aí esse movimento de contração. Então, ocorre a contração, o movimento de força usa ATP, usa energia, as cabeças de miosina se ligam à actina, giram e soltam. O filamento fino é puxado em direção ao centro do sarcômero, então é feita a contração. Os canais de liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático, lá na junção neuromuscular, se fecham e as bombas de transporte ativo de cálcio também usam o ATP para restaurar o baixo nível de cálcio no sarcoplasma. O complexo, então, de troponina, tropomiosina, desliza e volta para sua posição inicial. E aí os bloqueios de sítio de ligação de miosina-actina. Então, ele bloqueia novamente aquela ligação, impede aquela relação, e aí você tem um relaxamento, que o músculo relaxa, porque ele não pode mais se ligar àquela proteína. Então, a miosina não se liga à actina, né? Não tem essa ligação, e aí o músculo acaba relaxando. Então, resumidamente aí para vocês, é toda essa estrutura com os termos um pouco mais específicos, né? Que é para justamente ajudar e fechar essa situação da contração muscular. Então, esse foi mais um conteúdo que a gente abordou na aula de hoje. E para a gente estar finalizando agora na parte final da aula, localização principais dos músculos do corpo humano. Primeiro, músculo do esqueleto axial. Tá? Músculos do esqueleto axial são aqueles músculos da cabeça e do tronco. Então, aqui a gente tem aquele músculo frontal da testa, né? A gente tem o orbicular do olho, tem o zigomático, orbicular da boca. Então, essas são as musculaturas principais da região da nossa face. Depois, um que tensiona muito, ó, esse músculo aqui é muito legal, que a gente usa muito na massagem do shiatsu, nas terapias alternativas, ó. Esternocleidomastoideu, músculo externo, né? Cleidomastoideu. Tá? Chamado também de ECOM, para os íntimos, ECOM. Esse músculo é muito importante, porque no torcicolo a gente tem uma contração desse músculo, uma contratura dessa musculatura. Aqui a gente tem o trapézio, internamente a gente ainda tem o que vem aqui pela clavícula, que são os escalenos, né? E o que vai aqui para trás da segunda vértebra cervical, a gente ainda tem aqui o elevador de escápula, em toda essa estrutura. Vários músculos que lá na aula de teatro a gente vai explicar e falar sobre eles também. Por isso que é importante, por isso que a gente sempre vai escutando o nome desses músculos. Né? Aqui a gente tem os músculos intercostais, que vão ajudar na respiração. Temos o músculo diafragma, que fica aqui nessa região aqui embaixo, tá? E isso também é importante para a gente poder trabalhar a respiração. Assim como também toda a região peitoral e abdominal, né? Toda musculatura abdominal, reto abdominal, o oblíquo, o transverso e a parte do peitoral maior e peitoral menor.
E a região das costas, que é importante, o trapézio. Então, a musculatura do trapézio, né? Toda essa musculatura aqui, e também do grande dorsal, que se une à coluna e pega toda essa região lombar. Então, aqui, ó, é o grande dorsal, tá? E o do trapézio é justamente daqui para cima, para a região do pescoço e do ombro. Então, vamos apagar um pouquinho e voltar. Essa parte aqui de cima é a parte do trapézio. E a parte aqui de baixo é a parte do grande dorsal, tá? Eu não fiz o desenho das fibras, eu só fiz um desenho em sentido contrário para facilitar a localização aí dos músculos, tá? O risco, né, na verdade, não desenho. Então agora a gente vai ver um pouquinho os músculos do esqueleto apendicular, que seriam os músculos do braço, né? Então a gente tem aqui o peitoral, o bíceps, na parte anterior os flexores de braço, deltoide ainda aqui, o nosso tríceps e os extensores de punho e mão. E nos membros inferiores, nas nossas pernas, né? O quadríceps, um grupo de 4 músculos aqui na região de coxa, e aqui atrás o que a gente chama de isquiotibial, IT, isquiotibial. Se ligam ao osso do isquio até a nossa tíbia. Aí a gente tem a nossa a panturrilha, na região posterior da perna, né? E aqui o tibial anterior, na região da canela, o tibial anterior. Então esses foram os principais músculos da região do esqueleto apendicular e axial. SP2, Mariana é aluna do curso de embelezamento e imagem pessoal e terá que apresentar um trabalho de anatomia e fisiologia do sistema muscular. Ela deverá desenvolver neste trabalho uma apresentação sobre os tipos de tecido muscular do corpo humano e exemplificar onde estão localizados. Analisando essa situação, é importante que Mariana saiba responder quais são os tipos de tecido muscular do corpo humano e suas diferenças. Então vamos responder essa situação problema. São 3 tipos, né? Então, músculo liso, a fibra muscular é fusiforme, com o núcleo centralizado, não apresenta estriações, por isso é denominado liso, está situado nas paredes dos vasos sanguíneos, é responsável pela propulsão de materiais nos tubos de corpo dos vasos sanguíneos e sua ação é involuntária. Depois a gente tem o músculo liso, músculo estriado cardíaco, fibra muscular é estriada e ramificada, porque ela precisa ter contração. Apresenta 1 ou 2 núcleos centralizados, discos intercalados que fazem junções entre uma fibra e outra. Situado apenas no coração, início dos vasos, responsável pelo bombeamento do sangue para os tecidos. E o músculo estriado esquelético é uma fibra estriada cilíndrica e longa que apresenta diversos núcleos periféricos e está situada sobre o esqueleto, proporciona uma forma ao corpo e é responsável pela locomoção do esqueleto. Sua ação é voluntária. Então, a diferença entre o liso e o esquelético é que um é involuntário e o outro é voluntário. Um está nos órgãos, no tecido dos órgãos, e o outro está no esquelético, está sobre os ossos, tá? E o estriado cardíaco, ele tem movimento, ele é estriado, mas ele também é involuntário, porque ele está só no coração. E ele bate o tempo todo, porque senão a gente morre, tudo bem? Então vamos continuar lá no quadro. Então, o que é tônus muscular? Só para a gente fechar aí essa aula de hoje e a diferença entre tônus muscular e trofismo muscular. Então, tônus muscular representa um estado de semicontração do músculo. Então, para que a gente tenha um tônus bom, normal, ele precisa ficar com uma leve
condição de contração, de sustentação. E isso é o tônus, leve estado de semicontração muscular. O tônus ele pode ficar normal, com leve estado de contração, ele pode ficar rígido, hiper, né? Com tônus maior, aumentado, hiper, e pode ficar hipo, pode ficar flácido, que aí não tem nenhuma contração muscular. A diferença para trofismo, que é a quantidade de fibras. O tônus não corresponde à quantidade de fibras. O volume está relacionado ao trofismo. Então, se você tem mais fibras ou menos fibras musculares. Tudo bem? Então, recapitulando a aula de hoje, a gente viu as funções do sistema ósseo, os tipos de ossificação, as células e as substâncias ósseas, classificação dos ossos e a divisão do esqueleto humano, os tipos de tecido muscular, a contração muscular e a definição da placa e unidade motora, localização anatômica também dos principais músculos no corpo humano. Então, hoje vocês puderam perceber que a aula teve muito conteúdo. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou bem, né? Epiderme e depois só derme. Então, todo o sistema tegumentar, que é o mais importante dentro da nossa prática profissional, a gente dividiu e conseguiu trabalhar bem calmo com você vários conteúdos. Aqui a gente teve que condensar um pouquinho mais, porque a gente falou de 2 sistemas, do músculo e do esquelético. Se precisarem, assistam novamente a aula, revisem todo o conteúdo que é importante, tá? E precisando de mais ajuda, de informações, pode contar conosco. Bons estudos e até a nossa próxima aula sobre sistema linfático.